Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência à disciplina de treinamento físico da URGS. Hoje é 6 de abril de 2021. Nós vamos tratar sobre métodos de treinamento de flexibilidade, métodos passivos. Tá? Quem apresenta hoje é o Matheus e a Gabriela, que não estão aí ao vivo, mas estão com seu vídeo e eu vou compartilhar agora. Vamos lá. Vão me dando aí um ok, se está aparecendo a tela. Tá, valeu, Edi. Aí, e agora o som. Estão ouvindo? Fiz patetice, espera aí. Um pouquinho. Paciência, espera aí, gente. Enquanto isso, eu boto para dentro a Caroline. Vamos de novo. Tem que share sound. Esqueci. E aí, me ferrei. Me confirmem agora, gente, se estão vendo o slide. Ainda não começou e agora deveria ter som. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Meu nome é Gabriela Vitória e eu e o Matheus Henrique, a gente vai estar apresentando aqui para vocês os métodos de flexibilidade, tá? A gente vai abordar mais a flexibilidade passiva, mas no primeiro momento a gente vai falar um pouquinho sobre flexibilidade no geral, tá? E como é que a gente pode subdividir ela para então falar um pouquinho sobre a flexibilidade passiva, tá? Então, no primeiro momento, o que é a flexibilidade, né? A flexibilidade ela é uma capacidade condicionante em que a gente vai ver a amplitude de um movimento conforme uma articulação, tá? Essa amplitude de movimento faz com que a gente tenha movimentos melhores e consiga não ter ou diminuir o risco de lesões, tá? Conforme fatores que a gente vai estar abordando depois, mas esses fatores podem ser tanto genéticos quanto externos e internos, tá? A flexibilidade ela pode se manifestar de variadas formas, tendo diversos movimentos que a gente pode fazer, tendo implementos ou não tendo implementos, como a gente vai citar na flexibilidade passiva, que a gente precisa de implementos ou alguma pessoa para que a gente consiga atingir a nossa amplitude máxima de movimento, tá? E cada articulação, ela tem uma amplitude específica, tá? A gente pode ter uma grande flexibilidade de alongamento em um determinado músculo, determinada articulação, determinado tendão, e em outros são um pouco mais encurtado, o que é normal, tá? Isso depende de vários fatores que a gente vai estar citando agora, tá? A flexibilidade, então, como eu falei, ela tem vários fatores, que pode ser pela articulação, pela resistência dessa articulação, pela temperatura, pelo momento do treinamento que a gente vai estar executando, tanto o momento do dia quanto sendo no início do treinamento ou no final da sessão desse treinamento, e depende também da elasticidade desse tecido, tá? Dessa fibra que a gente vai estar trabalhando nesse treinamento, tá? Então, aí alguns limites da flexibilidade que a gente tem, tá? Primeiramente, o osso, ele nos limita na articulação e no movimento dessa articulação, como, por exemplo, daqui do cotovelo, o osso, ele vai estar limitando que a gente tenha uma maior ou menor amplitude de movimento, tá? Seguido, então, pelo músculo. Se o músculo, ele tem as fibras muito enrijecidas, com um encurtamento muito grande, a gente não consegue ter uma amplitude maior de movimento, assim como, se a gente, com sessões de treinamento de flexibilidade, de amplitude, de alongamento, a gente pode aumentar a nossa elasticidade das fibras, para que assim a gente consiga ter um alongamento melhor, e assim a gente possa ter um exercício mais seguro e consiga executar ele de uma maneira melhor, tá? Assim como a pele também, conforme a maleabilidade da pele, a gente consegue ter uma amplitude de movimento maior. Se a pele é muito rígida, a gente não consegue, o músculo ele pode ter a capacidade, mas a pele não permite que a gente execute o movimento de uma maneira ampla. E, por último, os ligamentos e tendões, que eles limitam os movimentos conforme a rigidez, tá? E falando ainda um pouquinho sobre a questão dos ligamentos e tendões, a gente tem a questão da hipermobilidade articular, tá? Essa questão da hipermobilidade articular é que algumas pessoas, dependendo, pode ser um fator genético ou pode ser algum fator de alguma lesão, alguma coisa que aconteceu, elas têm uma hipermobilidade articular, que significa que essa articulação ela vai ter uma mobilidade maior do que é o esperado, tá? Isso depende de alguns fatores que podem ser, como eu falei,
tendo distendido algum tendão, algum ligamento, tá? Isso causa com que a gente tenha uma amplitude maior do que esperada de movimento, que pode causar um risco de alguma lesão, tá? O formato do osso, que também, como eu falei, ele limita com que a gente consiga fazer um movimento que a gente consiga atingir um maior espaçamento das nossas fibras, tá? O tônus muscular também, conforme a rigidez desse tônus muscular, a gente vai ter uma amplitude de movimento maior, tá? E, por fim, a propriocepção. A propriocepção é a questão da pessoa ter percepção do movimento que ela está fazendo, tá? A gente tem os proprioceptores no nosso corpo que são responsáveis pela gente perceber o movimento que a gente está fazendo na articulação, se a articulação está conseguindo ser móvel, tá? Então, falando um pouquinho sobre essa questão de flexibilidade e lesão, tá? A flexibilidade, muitos treinadores têm em mente e, enfim, fisioterapeutas, que a gente tem que treinar as regiões que a gente mais tem risco de lesão, treinar a flexibilidade dela para que a gente diminua o risco de lesão. Mas, infelizmente, ainda não é comprovado cientificamente, não tem um embasamento científico de que o treinamento da flexibilidade especificamente ele diminua o risco de lesão em determinada área, tá? Pode ser que sim, o aumento do treinamento da flexibilidade em determinada região faça com que a gente tenha, sim, movimentos melhores, a execução desse movimento melhor faça com que diminua o risco de lesão. Mas, especificamente, o treinamento de flexibilidade na região mais abordada num treinamento não é especificamente o que causa que não tenha uma lesão, tá? Então, aí, alguns fatores que vão estar fazendo com que a gente tenha uma flexibilidade melhor, tá? Primeiro deles, a idade, porque conforme a gente vai entrando no processo de envelhecimento, ou então com o nascimento, quando a gente é criança, a gente tem uma mobilidade um pouco melhor. Depois, se não ocorre sessões de treinamentos diárias, ou, enfim, que sejam bastante, a gente acaba perdendo essa questão da mobilidade e acaba tendo menos flexibilidade, tá? E conforme o processo de envelhecimento também, em função da sarcopenia, tá? O sexo também influencia bastante na questão de flexibilidade, o horário de treinamento, porque também quando a gente tem, não só de treinamento, né? O horário do dia em que a gente, por exemplo, quando a gente acorda, a gente não tem uma flexibilidade tão grande quanto no final do dia, porque a gente já vai ter tido provavelmente alguma sessão de treinamento, ou enfim, movimentos que a gente faz funcionais durante o dia, fazem com que ao final do dia a gente tenha uma amplitude de movimento um pouquinho maior, tá? Assim como ter um aquecimento prévio, porque também quando o músculo já está aquecido, ele tem uma elasticidade maior, as nossas fibras têm uma elasticidade maior e faz com que a gente consiga ter uma amplitude maior de movimento, a temperatura também, a tolerância à dor, porque em função de que a gente precisa sempre estar no máximo da nossa articulação para obter uma amplitude maior, a gente precisa ter uma tolerância à dor. Porque quando a gente chega no máximo da articulação, a gente vai sentir dor. E conforme a tolerância dessa pessoa, ela consegue atingir um limite maior. E conforme a gente vai atingindo esses limites, a gente vai ter um treinamento que vai nos gerar benefícios. Esses benefícios, em média, em um mês, a gente já consegue ver, com treinamentos diários, né? A gente já consegue ver uma grande melhora, tá? Então, os métodos de flexibilidade, agora finalizando aí um pouquinho do resumo que a gente deu sobre flexibilidade, a flexibilidade ela pode ser dividida em duas, tá? Sendo ativo ou passivo, e controlado, que pode ser dinâmico ou estático, tá? Falando aí, então, sobre o nosso método específico, a flexibilidade passiva, tá? Ela ocorre quando uma determinada articulação, uma determinada parte do corpo, é exercida uma força externa sobre ela. Como, por exemplo, a gente tem ali na foto, a menina, ela tá num aparelho, e esse aparelho força com que ela tenha aí uma flexão do quadril bem grande, tá? Então, o método de flexibilidade passiva, ele exige que a gente tenha sempre um fator externo para que a gente tenha uma amplitude de movimento maior, tá? Ele estimula o órgão tendinoso de Golgi, que eu vou estar falando sobre isso melhor, tá? E a literatura sugere que a gente faça sessões de treinamento da flexibilidade passiva que levem de, no mínimo, 15 segundos a, no máximo, 1 minuto e meio, tá? Que não ultrapasse esse tempo
e nem seja menor, porque se for menor, ele não vai surgir um efeito, e se for maior, pode ter um risco de lesão aí, de algum rompimento da nossa fibra muscular, tá? Falando, então, sobre a propriocepção, tá? A facilitação da neuromuscular da proprioceptiva, tá? Ela consiste na sustentação do relaxamento, tá? Por quê? Porque a gente tem proprioceptores no nosso corpo. Esses proprioceptores, especificamente na flexibilidade passiva, eles estão no órgão tendinoso de Golgi, tá? O que acontece? Quando a gente tem o órgão tendinoso de Golgi, quando tem uma tensão muscular muito grande, esse órgão tendinoso de Golgi faz com que, a partir dos proprioceptores, a gente cause um relaxamento muscular, tá? Então, basicamente isso que ocorre com a flexibilidade passiva, tá? Ela estimula o nosso órgão tendinoso de Golgi a ter um relaxamento muscular. A partir desse relaxamento, a gente consegue aumentar a elasticidade das nossas fibras e, assim, ter uma amplitude de movimento um pouquinho maior, tá? Então, falando sobre os testes de flexibilidade passiva, o primeiro teste que a gente vai estar abordando agora é o teste de Layton, tá? Não sei se eu pronunciei certo, mas enfim. Esse teste, ele consiste no quê? Tem o flexômetro de Layton, tá? E esse flexômetro, ele é capaz de calcular o ângulo que a gente tem de flexibilidade, o ângulo que a gente tem de alongamento de um certo músculo, tá? Então, como é que acontece esse teste, tá? Essa é a foto do flexômetro. Ele é colocado, tá? Ele é colocado aonde a gente quer medir e ele é marcado no ponto zero, tá? A partir de que o músculo esteja em repouso, tá? Nesse ponto zero. Quando a gente começa a fazer o movimento de alongamento desse músculo e chega na amplitude máxima desse movimento, o marcador também é colocado nesse ponto, tá? E a partir dessa diferença do ponto zero até o ponto máximo de movimento, a gente tem o ângulo máximo da amplitude do movimento que a gente tem nesse alongamento, tá? Esse teste, normalmente... Esse teste, desculpa, ele é utilizado normalmente em articulações do quadril, do joelho, do cotovelo, do pescoço, do tornozelo, tá? E esse teste, ele é bastante utilizado para que a gente consiga ter aí uma ideia da nossa flexibilidade passiva. Por quê? Porque a gente precisa sempre da atuação externa dessa pessoa que vai estar nos ajudando a medir, tá? A pessoa que usa o flexômetro, ela também vai ajudar a chegar nessa amplitude máxima de movimento aí, tá? Então, agora o Matheus vai estar passando para a gente aí os próximos testes e seguindo o trabalho. Pode passar o slide, Gabi. Então, outra categoria são os testes lineares, né? Os resultados deles são expressos em escalas de distâncias e são obtidos em centímetros ou polegadas. Um exemplo famoso é o teste de sentar e alcançar de Wills. Também não sei se eu pronunciei certo. Ele é um tipo de avaliação física para medir a amplitude de alongamento da parte posterior do tronco e das pernas. Então, neste teste, o avaliado ele deve se sentar ao assoalho ou em colchonete. Nas figuras aqui, na figura ele não está sentado em nenhum lugar, com as pernas plenamente estendidas e a planta dos pés contra a caixa, como se fosse uma dorsiflexão. Então, essa caixa é utilizada para a realização do teste, né? O avaliado ele deve se inclinar lentamente e se projetar para frente até onde for possível, deslizando os dedos pela régua. A distância total alcançada representa o score final, sendo que serão realizadas 3 tentativas de alcance e será utilizado o número maior, o resultado com um número maior. Então, o objetivo do teste é medir a flexibilidade do quadril, o dorso e músculos posteriores dos membros inferiores. A idade dele não aconselha-se a fazer acima dos 6 anos até a idade universitária. São para ambos os sexos. O equipamento também utiliza-se de um flexômetro e o resultado, como eu disse antes, é a partir das melhores 3 tentativas.
algumas precauções que a gente deve ter ao aplicar esse teste é que o avaliador ele deve controlar que o avaliado não flexione os joelhos. E, além disso, é necessário que seja feita uma expiração quando é feito um movimento de flexão do tronco e que o avaliado consiga sustentar na posição por pelo menos 2 segundos. Esses são alguns cuidados que a gente deve ter. Pode passar, galera. Outra categoria, então, são os testes adimensionais, que é a interpretação dos movimentos articulares comparados a um gabarito. Um grande exemplo dele daí agora é o flexitest, que ele foi descrito em 1980. Ele consiste na medida e avaliação da mobilidade passiva máxima de 20 movimentos articulares corporais. 36 se a gente considerar ele bilateralmente, né? 36 movimentos. Então ele engloba articulações do tornozelo, joelho, quadril, tronco, punho, cotovelo e ombro. Ele é mensurado em uma escala crescente de números inteiros entre 0 a 4, e a obtenção de um resultado global nessa escala é denominado de flexíndice. Então, 8 movimentos são nos membros inferiores, os outros 3 no tronco, e os outros 9 restantes, eles são nos membros superiores. A numeração dos movimentos é feita em sentido distal proximal. A medida ela é feita através da execução lenta do movimento até a obtenção do ponto máximo da amplitude do avaliado. Após isso, a gente vai fazer a comparação entre as diversas posições dos mapas de avaliação, né, e a amplitude máxima obtida pelo avaliado. Habitualmente, o ponto máximo da amplitude de movimento ele é detectado com facilidade pela grande resistência mecânica, né, do avaliado à continuação do movimento e também pela informação de desconforto local pelo avaliado. Somando, então, esses valores que a gente obtém, né, em cada movimento, ele foi estipulado um índice geral de flexibilidade. Quando esse número é menor que 20, é considerado uma flexibilidade muito pequena. Quando ele é de 21 a 30, é pequena. De 31 a 40 é considerado média baixa. De 41 a 50 é uma média alta. De 51 a 60 já é grande. E acima de 60 é considerado muito grande. E aqui, então, na imagem, a gente vê alguns movimentos, né? Como a flexão de quadril, que é o movimento 1, no movimento 2 já é a extensão de quadril, a abdução. Então, são 20 movimentos. Pode passar. Então, já saindo um pouco assim dessa temática dos testes, a gente vai trabalhar sobre os alongamentos. Vai falar um pouco sobre os alongamentos, né? O estático, ele é o tipo de alongamento mais comum por ser uma técnica efetiva que vai trabalhar sobre o conforto em um tempo limitado. Nesse tipo de alongamento, o participante ele relaxa a musculatura voluntariamente, e quando essa musculatura é alongada, ele depois mantém o músculo nessa posição alongada, né? Um exemplo bem simples é o toque no dedo do pé, em que a pessoa se curva e tenta colocar um dos dedos no pé, mantendo os joelhos estendidos, né? Após a gente realizar então uma sessão de alongamento, a gente percebe um aumento na amplitude de movimento da articulação trabalhada. Menor a atividade eletromiográfica, né, no músculo alongado, e uma diminuição na tensão do músculo de repouso. Vale ressaltar, então, que esse alongamento estático ele pode ser 2 vezes mais efetivo do que o exercício de alongamento dinâmico, né? Não quer dizer que o alongamento dinâmico não sirva, mas em comparação, falando mais sobre os isquiotibiais, né? Mas não quer dizer que a gente deve ignorar o alongamento dinâmico. Então, essa afirmação, ela indica... Pode voltar lá, galera. Essa informação, ela indica que uma menor tensão muscular, quando este se encontra em repouso, está relacionada à capacidade da pessoa em tolerar uma maior tensão de alongamento e é associada ao aumento na amplitude do movimento após uma sessão de alongamento. Além disso, também, durante o alongamento estático, a atividade eletromiográfica ela é baixa nos músculos que estão sendo alongados. E isso acaba indicando uma baixa demanda neural com o alongamento, né? Agora pode passar.
Por fim, então, o alongamento dinâmico e o balístico, né? O dinâmico, ele envolve um movimento dinâmico, né? Durante a sua realização, que resulta no movimento ao longo de toda a amplitude de movimento das articulações. Um exemplo desse alongamento dinâmico é avançar dando passadas do tipo lunge, sabe? Por pequenas distâncias a uma velocidade controlada. E o alongamento balístico, ele vai envolver um movimento rápido e dinâmico ao longo de toda a amplitude do movimento e termina numa posição já alongada. Um exemplo bem comum para quem vê o futebol americano, é o shooting, né? É o putting que eles falam, putting, acho que eles falam. E aí, por fim, sobre a mesma questão das lesões, que é da flexibilidade com alongamento agora, alongar imediatamente, antes ou depois do exercício, não parece reduzir a dor muscular após a sessão de exercício, né? Em geral, ele não influencia aquela incidência de uma lesão por uso excessivo dele. Só que não é uma comprovação, mas há evidências, né, que sugerem que o alongamento pré-evento ou pré-sessão de exercícios, ele é capaz de reduzir a incidência de torções musculares, embora haja necessidade de mais pesquisas para essa confirmação. Então, a gente alongar não quer dizer que não é comprovado que vai reduzir aquela dor tardia após a sessão de exercícios que geralmente a gente tem, né? Mas já vai, na sessão no treinamento em si, ele já vai deixar aquela articulação já preparada para o treinamento que vai vir a seguir. Isso. Então era isso. Agradeço a todo mundo aí e ótima semana para todo mundo. Obrigada, professor. Obrigada, colega. Até mais. Bom dia, professor. Bom dia, colega. Vamos tirar aqui o compartilhamento. Muito bem. Parabéns ao Matheus, a Gabriela, um trabalho bem extenso, né? Falaram de vários assuntos, até não só do método em si, falaram até um pouquinho demais, né? Eu já aproveito para dizer isso, assim, para os próximos grupos, se puderem. Eu vi que vários fizeram estratégias, mas, claro, ali ficou nos 20 minutos, eu até contei, assim, eles começaram a falar de métodos de treinamento no minuto 16, 17, né? Então foi um pouquinho demais, né? De 20 minutos de apresentação ficou 2 minutos ali, se falou muito de avaliação, de várias coisas, então tem que cuidar um pouco, tá? Mas, de qualquer jeito, são assuntos interessantes, eu acho que não é nunca perda, assim. Mas vamos fazer alguns ajustes, assim, primeiro do que a gente já tinha falado da aula passada, e como apareceu de novo, vamos lembrar bem, tá? Cuidem sempre com o termo elasticidade, e fujam disso. O cuidado é que às vezes a gente fala tanto disso, o aluno acaba lembrando errado, né? Mas lembrem, gente, flexibilidade não é sinônimo de elasticidade. Elasticidade é outra característica. Tem pessoas que são elásticas e são pouco flexíveis. Tem pessoas que são muito flexíveis e são pouco elásticas. Tá? São dois conceitos diferentes que às vezes a gente se confunde, porque tem situações que elas até podem acontecer concomitante, mas não são mecanisticamente relacionadas. São coisas diferentes. Tá? A flexibilidade é um padrão de movimento e ponto. Né? Outra coisa, sobre os métodos foi falado, bem correto, né? Mas assim, gente, eu vou fazer uma coisa com vocês, vou fazer até um teste, tá? Para a gente ver o que vocês captaram de alguns aspectos que apareceu aqui. Eu peço que vocês não olhem a resposta dos colegas, que vocês abram o chat de vocês, tá? Aqui do nosso Zoom, tá? E vocês só vão me responder sim ou não para essa pergunta que eu vou fazer, tá? Que é a seguinte, e tentem não olhar mesmo, eu não vou nem olhar a resposta, só vou olhar, eu não vou olhar o nome da pessoa, só quero ver se alguém captou alguma coisa um pouco cruzada ou todo mundo tem clareza sobre um aspecto. Quando a gente fala de... Hoje foi dado ali, eu vi, os alunos mostraram bastante coisa sobre a influência do alongamento
numa ocorrência de lesões, né? Surgiu esse assunto de novo, como na aula passada, e na aula passada a gente falou bastante disso, né? Pergunto para vocês, tá? Treinamento de flexibilidade acontece prioritariamente acontece principalmente, prioritariamente, na parte inicial e ou final de aula? Sim ou não? Vou de novo. Treinamento de flexibilidade acontece na parte inicial e ou final de aula? Sim ou não? Respondam ali só sim ou não para essa pergunta. Sim ou não? Não existe depende. Pode chutar, se acha que depende, bota lá. Depois a gente conversa, tá? Mas principalmente, lembra, predominância, tá? E aí, se vocês têm confusão, aí chutem no que puder e depois a gente esclarece. Depende. Isso parece meu orientador, o professor Jefferson, que era assim. Depende. Para quase todas as perguntas, sempre tinha um depende. E é verdade, né? O mundo é sempre mais complicado do que a gente quer imaginar, né? Deixa eu abrir aqui o chat para ver. Nós temos 14 participantes, então esperamos ali umas 13 respostas, né? Deixa eu ver. Vou até gravar esse chat, vai ficar gravado, tá, gente? Então, respondam. Tem gente que está dormindo, né? Só está ligado ali, mas tá em transe, está fazendo não sei o quê. Ai, não, depende, não, sim, não, sim. Ah, no final começou a aparecer os sims. Os primeiros, os que estavam mais certos no negócio, foi não. Tem até isso que a gente pode analisar, né? A frequência de respostas dependendo do tempo, né? Fazendo o percentil do tempo, do primeiro 50% do tempo para o final. A gente já faz uma análise estatística aqui e vamos botar nos Advances in Physiology Education. Muito bem, muito bem. Vamos ver quantas respostas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, sendo que um botou... Ah, foi a Aline que respondeu, depende, mas tinha que ser a bagunceira. Não, olha... Tá louco, faz a bagunça na casa da mãe, faz a bagunça com a família, faz a bagunça na aula do professor, que é mais bagunceiro do que isso. Olha só, gente, tá faltando resposta, né? Alguém já cutucou o colega lá que estava dormindo com a câmera fechada? Pô, vocês são parceiros ou não são? Por favor. Tá, vamos lá, gente. Olha só, o que acontece? Eu fiz essa pergunta básica. Realmente, a gente sabe que depende, né? E eu mesmo dei uma situação que poderia acontecer no início, né? Quando a gente quer manter cargas de treino, tá? Então, é verdade, sempre vai depender. Mas, se eu tiver que responder algo, gente, lembrando, tá? Agora é prioridade da resposta. É não, assim, treinamento de flexibilidade se faz na parte principal de aula. Essa é a primeira resposta. Claro, pode ser que aconteçam situações que eu só quero estimular, dar um estímulo de manutenção, tá? Aí é também treinamento, a gente até diz, mas não vai ocupar um tempo principal de treino, né? Quando eu quero melhorar a flexibilidade, aí não se tem dúvida, aí entra a predominância, tá? Quando eu faço treino para melhorar a flexibilidade, aí eu preciso de um tempo diferente. Se eu fizer no aquecimento, aí é errado, aí não depende mais. Tá? Aí é a confusão que o pessoal faz, que é isso que eu quero esclarecer com vocês, né? Então, por isso que se a gente for dizer em predominâncias, não, se faz na parte principal, tá? Na parte principal. Ah, professor, mas as minhas experiências, aí que entra isso que eu falei na aula passada. Nós temos muito exemplo de coisas que acontecem que às vezes não são bem explicadas, tá? E aí surge também a segunda mensagem, né? Que é essa flexibilidade tem relação direta com essa questão de lesões? Não diretamente. Isso aí é outro foco de estudo, é a importância do aquecimento para a diminuição de frequência de lesões. Quase nunca é feito com o treinamento de flexibilidade mesmo, porque aí seria um outro modelo de estudo, que isso é pouquíssimo feito, até porque tem pouca coisa, tem menos coisa de flexibilidade, mas que é assim, ó, pessoas que têm treinos de flexibilidade ao longo do tempo, de anos, de meses, né?
esses têm uma incorrência menor de lesão ou não? Isso é uma pergunta mais complicada. O que os alunos mostraram hoje, que é o que aparece desde lá dos anos 90, que eu comentei com vocês, era aquela ideia errada de achar que por fazer alongamento no início da aula, tu evitava lesão. E eu já disse para vocês que isso não é assim. Os estudos mostraram que tu tem que aquecer bem, isso sim. E aí pode ter alongamento no meio. Então a coisa é mais... Só que isso não tem a ver diretamente com flexibilidade. Isso é outra coisa, é usar os alongamentos como forma de aquecimento. E é isso que vocês têm que separar. Tá? A maioria das situações que a gente conhece que se usa alongamento não é para treinar flexibilidade, é como forma de aquecimento. Tá? Isso tem que ficar claro. E aí a gente botou uns números mágicos para auxiliar isso. Ah, senhor, mas é meio confuso, porque tem gente que faz mais tempo. Realmente, se a pessoa no aquecimento faz mais do que 15 segundos, ela está treinando flexibilidade. Então, já o sentido de aquecimento já está um pouco perdido ali, porque o alongamento em si é uma intensidade baixa, inclusive. Ele ajuda para mobilizar articulações, mas ele, em aquecimentos mais complexos, mais longos, ele, na verdade, é um exercício que deveria ser usado um pouquinho mais no início, um pouquinho mais, ou muito rápido, para a pessoa não esfriar, porque ele não pode ficar meia hora parado, alongando, depois de ter feito um belo aquecimento, e depois ir saltar de novo, porque senão o corpo esfria. Tá? Isso é um erro, inclusive. Aí que é a confusão. Mas isso é o certo. Não, não é o certo. O aquecimento é aquecimento. Tem um objetivo, é preparar para a parte principal. Esse é o foco. Tá? Treino de flexibilidade é outro espaço. Tá? E eu gosto de dizer isso porque isso faz com que vocês percebam que dá para fazer treinos de flexibilidade. Tem muita gente que sempre usa como vamos lá alongar um pouquinho e está feito, carreta. Ele tá encurtado, então vamos melhorar o alongamento. Não, ele precisa de um treino de flexibilidade. Tá? O treino é rápido, inclusive, mas precisa. Tá? Então, essas as dicas que eu comentei para vocês. Botem ali agora a segunda pergunta. Qual é a parte ideal da aula para se inserir um treinamento de flexibilidade? Agora é a perguntinha mais complexa, não é sim ou não. É a parte ideal para inserir treinos de flexibilidade. A Aline está dormindo. Né? Professor, mas você está perguntando, pode ser a parte final ou inicial? Eu já tirei algumas coisas na pergunta anterior. Agora vocês têm que ser um pouquinho mais detalhista exatamente na parte principal. Quando é que eu vou inserir esse treino? Tá? Eu já disse que predominantemente ele se faz na parte principal. Agora, essa parte principal pode ser mais no início, mais na metade da sessão, mais no final. Né? Então, vocês têm três alternativas, vamos dizer assim. Parte mais do início, mais da metade do treino ou do final, sempre da parte principal do treino. Né? Muito bom ter feito essas perguntas. Aqui está saindo mais resposta. É a parte principal, sim, a gente sabe, Mari, eu acho que foi antes da minha explicação, mas lembrem disso, parte principal a gente sabe que foi. Agora a questão é em qual parte da parte principal, em qual etapa da parte principal, vamos chamar assim. Tá? Eu falei na aula passada, assim, idealmente se coloca em tal. Eu vou dar até uma dica, eu disse que é parecido, é mais ou menos na mesma parte da onde se insere treinos de velocidade pura. Aí vai ter gente que vai mudar agora a resposta. Eu já dei essa dica. Mas depende. Sempre depende. Mas o bom é aprender com os depende, né? Deixa eu ver. Tá louco. Ela quer tomar café? Depende. Depende do menu, né? Depende da temperatura. Mais complicado que bula de remédio, né? Coitado da mãe, imagina. Professor, eu acho que a primeira pergunta, então, eu não tinha entendido bem. Não é num treinamento de flexibilidade, é num treinamento tipo de força ou algum treinamento, não, um treinamento de esporte. Normal, tá? Isso. Vamos contextualizar, tá? Treinamentos de flexibilidade podem ser feitos como um treinamento só. Tá? Isso tem Sim. mesmo no campo da saúde, mas é um pouco estranho, tá? E eu acho muito estranho, inclusive, vou dizer para vocês. Tá? Eu agora, como professor da área da saúde mesmo, tá? Um cara que só fica fazendo flexibilidade, está faltando alguma coisa para aptidão física relacionada à saúde. Para mim, está sempre faltando. Então, vamos imaginar para situações mais realistas, que são treinos complexos. Alunos que têm treinos de aeróbico, força,
e tem um período que treina flexibilidade. Ou nos esportes, que ele precisa treinar suas especificidades, mas tem que treinar flexibilidade também. Qual é a parte da sessão onde é idealmente? A resposta é a mesma para esses dois grupos. Tem uma parte que é ideal, que eu falei em aula, né? Que a Aline já complicou, né? Porque imagina, coitada da mãe da Aline, eu já disse, a santa, é a Santa Senhora, eu ia dizer Bernardes, mas não sei se é o sobrenome. Mas, tá louco, invade a casa e ainda... Ah, mas depende, mãe. Não sei, imagina como é que era na adolescência. Eu sou libriana, Sora. Eu fico sempre em cima do muro. Nunca me desci. Entendi. Tem esse negócio também. É que depende do referencial, tipo física. Depende do referencial, entendeu? Referencial inercial, é verdade. É um relativismo sem fim, né? Ai, gente, que loucura. Então tá, vamos ver ali o que saiu de resposta. A gente me puteando ainda não, deixa eu ver. Principal, mas no final. Olha só, pessoal, o que nós comentamos na aula, não foi bem honesto, não é essa palavra, mas esqueci. Muito bom. Tá, mas vamos para os dependes. Aline, diga aí, depende do quê? Eu já ia brincar de chamar ela de complicada, mas não vamos, né? Porque senão estou fazendo bullying, posso ser processado. Depende da individualidade da pessoa, do objetivo, Acho que isso, do objetivo da pessoa. E eu já estou imaginando que já depende mesmo, né? Tu sempre nos complica e tu tem razão. Depende, é verdade. Muita coisa. Mas assim, me dá uma situação, por exemplo, que justifique que a pessoa treine flexibilidade no final da sessão, como alguns botaram aqui. E eu comecei a pensar, daqui a pouco até tem algumas situações de exceção que eu vou... eu não consigo ver no final do treino como é que se diz, uma possibilidade, não faz sentido ainda na minha cabeça, mas não, eu acho que ou é no início ou em outro período de tempo, tipo, ou em outro momento, não sei. Alguém quer tentar comentar ou justificar o uso no final? Eu já me imaginei um que daria, assim, não é as melhores razões, mas dá para pensar no mundo real, mas o bom é pensar... Diga. Eu acho que seria não flexibilidade, né, mas um alongamento para relaxar, né, o que foi ativado, mas relaxar um pouco. Essa é uma situação diferente, tá? Tá justificado. Então, alonga lá no final, mas não é treino de flexibilidade. Mas vamos tentar pensar como treino mesmo, de flexibilidade. Sobre o treino de flexibilidade, Tarta, muitos treinos, eles trabalham muito a mobilidade articular durante todo o período do treino inicial e no meio, e treina mais a prática de flexibilidade pura no final do treino, quando já está tudo mais mobilizado, tudo ativado. Daí trabalha a flexibilidade passiva e ativa. Mas em qual grupo, por exemplo, tu vai treinar essa flexibilidade? Imagina que grupo é esse que tu está falando? É atleta? Um cara do rugby treinou potência? É um nadador? Não. Isso é para quem necessita da flexibilidade. Todos, não, mas todos são. Imagina que se o cara treina flexibilidade é porque ele necessita, tá? O atleta do rugby treina flexibilidade às vezes porque ele precisa. Pode ter certeza disso, não tem dúvida. Tá? Mas qual grupo exatamente? Então a gente parte disso, a gente sabe que ele precisa, tá certo? Mas qual, quem? É o cara da saúde? Quem seria a pessoa? Essas tuas experiências que tu generalizou, assim, é exatamente quem, assim? Não, seria mais artistas que eu conheço e eu acompanho a rotina, que eles fazem treinos mais de mobilidade, e aí no final eles utilizam mais a flexibilidade mesmo. Treino de flexibilidade como passiva, ativa. Antes disso, daí tu ativa as outras musculaturas, não sei. Então, tá mas bom. Isso... Uma coisa mais boa essa, mas até me define o que é essa mobilidade, porque nós, na disciplina, eu tratei ela como igual. Eu sei que alguns usam um meio diferente. Sim, é que são movimentos... São movimentos em ângulos maiores da articulação e tal. Tipo, fazer um agachamento unilateral. Não sei como explicar. Eu sei o nome, só que não sei se tu vai saber. É Cossack Squat. Tipo, não, entendi. Mas um agachamento unilateral, assim. Tu chama... Isso eles usam para mobilidade, é isso? Só para eu entender. Tipo, indo sempre a mais
buscando a mobilidade, buscando a flexibilidade, indo mais fundo, alguma coisa assim, sabe? Tá, mas não, tudo bem, mas agora tu já usou os dois termos, né? Mobilidade e flexibilidade. Eu estava querendo que tu me diferenciasse, porque tu disse, ó, eles no meio, no início, Sim, sim. meio, eles fazem mobilidade, depois flexibilidade. E eu sei que os Sim, não, físicos, é alguns que usam essa divisão aí, e eu queria entender a diferença, agora tu juntou. sim, a mobilidade pelo menos eu entendo como uma coisa mais que está fazendo um exercício, só que buscando ângulos maiores da articulação, ângulos, sei lá, mais difícil de atingir. Sim, ângulos maiores. E tendo o controle flexibilidade? e tendo o controle muscular durante todo o caminho, durante todo o movimento. Uhum. E aí na flexibilidade, ela sendo passiva, tu acaba deixando um pouco de lado desse controle muscular. Boa. Na Entendi. ativa, a gente está fazendo a parte de flexibilidade, mas também fazendo a ativação muscular para ajudar nessa flexibilidade. Tipo... Ótimo, entendi, Henrique. Entendi a diferença, mas olha só, eu vou sintetizar, tá? Pela questão de tempo, tá, Henrique? Não vou, por isso que eu estou tentando acelerar até para a gente não ficar tanto tempo. Mas assim, ó, o que tu está dizendo é uma divisão que tem muita gente que usa, tá? E é útil às vezes entender ela, assim. E é legal para a gente aprender conceitos diferentes. E fica bem claro, assim. Mas, por exemplo, o método de flexibilidade controlado que o pessoal do balé usa é exatamente isso, é um movimento controlado e com uma fase também passiva, porque de vez em quando eles seguram a perna lá na posição, eles fazem controlado e vão até um certo ponto, param, depende da tarefa, né? E tem expressão também que é uma questão dos artistas que é importante. Mas o que eu quero te dizer é que fora essa divisão, tu vê que tu mesmo teve dificuldade para explicar elas, porque, na real, se tu olhar os métodos de flexibilidade, eles podem encaixar como treinos nessa mobilidade que tu quer dizer. E eu acho interessante, se o cara é dessa área, porque tem diferenças, claro, tu fazer passivo de um jeito é diferente de fazer controlado. Mas, por exemplo, na aula a gente está dando eles todos como treinos de flexibilidade. Claro, vai ter uns que vão ser específicos, né? Que é para expressão artística, entende? Mas isso é outra forma de olhar, mas não foge da flexibilidade. Aí tu me trouxe um exemplo que é legal, mas antes eu vou dar um exemplo mais simples, tá? Que para responder a Aline mesmo, porque, Aline, a resposta certa mesmo é treinos de flexibilidade em geral, a regra geral, aí eu estou falando sempre de predominâncias, tá, gente? É fazer no início. Então, é quando a musculatura não está fadigada, quando tem menos riscos de ter uma dor muscular já um esforço maior. Claro, aí tem treinos que dá para fazer isso, se a gente pensar assim, se o treino não for intenso mesmo. Se a gente fizer um contínuo longo, mais regenerativo, daqui a pouco o treino de flexibilidade pode ser no final, o cara até está mais aquecido, porque foi um treino de base, assim, e não chegou próximo à fadiga. Digamos que é uma carga não de adaptação até. Tá? Para botar um exemplo bem... aí pode ser que fique para o final, mas isso é uma exceção. Em geral, a gente vai tentar arriscar menos, colocando no início da parte principal, depois de um bom aquecimento, né? Essa vai ser. Claro, depois tem até coisas assim, na área artística, que o Henrique estava comentando, podem ter especificidades, né? Podem ter partes finais que eles querem fazer alguns gestos, que é uma tradição deles. E ali vai envolver um pouco de flexibilidade. Se eles tiverem como objetivo melhorar aquela posição, ir um pouco além daquilo que eles estão tentando fazer para melhorar, aquilo pode se tornar um treino de flexibilidade. Ou pode ser uma carga de manutenção também. Tá? Mas, em geral, lembrem disso. Se a musculatura estiver cansada, a carga de treino é maior. Por isso que a gente evita. Aí vem as histórias. Professor, mas na área... Vou chutar, tá? Que nem eu estou discutindo agora. Essa semana eu estava falando com uma aluna que é do balé. Tem gente do balé que faz treinos que seguem padrões de movimentos que são marcados há 200 anos atrás, e eles têm que seguir o mestre. E aí eu digo, só cuida com a religião, né? A gente tem que mudar. Isso eu digo para todos, não é para o Adriano tá aqui, é do vôlei, ele teve mestres do vôlei que ele vai respeitar. Só que eu acho que a gente tem que cuidar quando entra na religião. Assim, não, o meu mestre ensinou que tem que fadigar até rachar o cara, o primeiro que se lesionar para o treino. Tem gente que faz isso mesmo, mas não dá mais, sabe? Em teoria do treinamento a gente tem que ir ajustando. E a mesma coisa é para essa flexibilidade, né? Evitar essas situações por causa desse elemento. Diga, Edi, levantou aí. Prof, e as diferenças, por exemplo, num treino de mobilidade para um agachamento ótimo, ou melhor?
a gente tem que ver a mobilidade do tornozelo, do quadril e tudo, né? Aí, nisso, num treino de força, por exemplo, num treino de lutas ou de dança, de balé, como a gente viu também em fisiologia do exercício, eu já treinei capoeira, e aí a gente precisa do balístico, e aí o balístico que é mais... porque ali na apresentação também a gente viu que o dinâmico, no estático, é 2 vezes mais efetivo, mas não nesses casos. Eu preciso de um movimento flexível e rápido. Uhum. Aí, por exemplo, no balé, em algumas lutas, esse treino é durante o, Uhum. durante o, Simples, o treinamento, né? esse... E aí o balístico é mais efetivo que o estático. E tem diferença na mobilidade e flexibilidade nesses casos? Não, a resposta é simples. Assim, o que a gente tem que pensar primeiro é cuidar para dizer assim, aí não é o que tu quer dizer, mas é só porque nesse assunto que tu deu, esse exemplo que é muito bom, é pensar assim, ó, não existe um método que seja proibido, assim. Quase sempre ele pode servir. Aí os exemplos que a gente tem mais clássicos de flexibilidade, que são menos específicos, o método passivo, estático, né, que é bem longe do que o cara da capoeira faz, né, em algumas situações, pelo menos, ele não pode ser usado todo o tempo esse treino. Todo atleta do aluno da capoeira, ele deveria, para ter uma boa flexibilidade, conjugar um treino mais de base, que pode ser uma flexibilidade geral, se esse cara tem grandes problemas de restrições de movimento, fazer coisas específicas, até articulares, e depois levar ele para o específico, deslocar ele para alongamentos mais dinâmicos, levando para algumas posições que são até balísticas, mas não são todas, né? Porque eu sei que a capoeira tem a história. Se for lá daquele grupo mais de raiz, tem muito movimento quase que isométrico, lento, né? A capoeira aquela de chão, aquela coisa. Se for o regional, aí tem mais balístico. Isso é tudo a questão específica, entende? E aí tu vai responder assim, ou seja, tu não pode passar todo o tempo da capoeira treinando uma flexibilidade só passiva estática mesmo. Mas não tem problema, pode ser que faça num dado momento, mas depois tu tem que fazer coisas específicas para responder aqueles problemas, né, da tarefa, digamos assim. E aí está resolvido, entendeu? Tem como colocar também esses métodos e até assim, métodos de flexibilidade que ligam com a técnica do movimento, que aí entra também a discussão que o Henrique colocou, que eles às vezes chamam de mobilidade, isso, mas isso não deixa de ser um treino de flexibilidade. É uma flexibilidade específica. Né? Tu vai fazer gestos, algumas repetições, alguns padrões de movimento, onde o cara assume uma amplitude máxima, próxima dela, naquela condição rápida mesmo. Aline, diga. Eu ia dizer que não, para mim não faz sentido treinar flexibilidade depois do treino, porque quando a pessoa quer treinar flexibilidade, ela quer ter uma maior amplitude de movimento. Então, no caso de, sei lá, um goleiro de handebol, por exemplo, não faz sentido treinar a flexibilidade depois do treino de handebol, se ele queria ter maior amplitude, alcançar a perna lá em cima. Enfim, só para acrescentar naquilo que eu tinha dito antes, que não faz sentido para mim, eu não consigo ver. Não, só tem que cuidar assim, para começar, a nossa questão estava sempre na parte principal, tá? Teve até um aluno que falou, mas depois, como um relaxamento. Aí a gente já esclareceu, isso não é treinamento de flexibilidade, tá? Isso não é. E outra coisa, a gente já sabe que fazer esse alongamento muitas vezes nem ajuda. Mas deixa eu fazer um parênteses disso, que eu sempre falo todo semestre e eu ia esquecer. Mas sabe que vocês, não sei se vocês conhecem aluno, ou alguns de vocês sempre tem uma turma aí que faz treinamento forte e depois de 2 dias vem reclamar, cara, não alonguei, tô todo duro. Essa é a frase clássica. Fiquei duro do treinamento, porque eu não alonguei. E aí tem o nível de religiosidade da crença sobre isso, né? A relação causal que se cria assim, em cima disso. Sabe que na minha experiência, o que eu aprendi, que eu digo para os alunos é o seguinte, se tu tem um aluno desse tipo, que é aquele que é segredo, Bárbaro, eu tenho que alongar, senão fico todo duro no outro dia. Gente, a melhor coisa é que ele faça o alongamento todo dia. Não adianta mostrar ensaio clínico com meta-análise, um nível de evidência 3, dizendo, cara, tá aqui, é mentira isso, porque não tem nenhuma evidência, nem maior grau, nem menor grau, nem exceção que comprove essa coisa que tu sente. Mas não adianta, gente. Aí são as coisas que eu digo também, que é o academicismo, né? Não tem porquê, faz o alongamento com o cara, se é a religião dele, manda ele fazer para ele parar de incomodar, resumindo um pouco. Agora, tu como treinador, tu tem que saber não acreditar também. Não, agora sim, não alongou, é um erro.
Aí tudo bem, tu joga com ele, cara, tu não alongou, precisa alongar. Por quê? Porque tu quer que ele pare de incomodar, que ele se sinta melhor, porque tem essas percepções que são psicossociais também. A gente tem que considerar isso também, tá? Mas, aí voltando para a questão da Aline agora, tá? Aline, é isso mesmo, é difícil tu achar motivos de fazer uma flexibilidade no final. Eu estava dando um exemplo ali de uma resistência de baixa intensidade, mas até nela, o que tem é que alguns atletas às vezes usam a parte inicial como aquecimento, que é tão baixa, né? Eles usam o trotezinho e já fazem o longão no trote mesmo. Aí, parar o trote para fazer a flexibilidade talvez não seja tão bom, talvez deixa para o final mesmo, mas tu está garantindo que tu está longe de uma região de fadiga. Ele vai fazer aquele treinamento numa situação mais forte. Tá? Então, tem essas discussões, mas isso é exceção, tá? Lembrem, a regra é a parte inicial mesmo. Quando possível, parte inicial, é tentar evitar dor, tentar fazer a flexibilidade com essa sensação de fadiga local, ou musculatura dolorida, que não é bom, né? Isso aumenta a carga de treino total, né? A parte cognitiva também, né? E não é bom mesmo, né? É ruim, tu sente dor pra caramba, né? Boa essa discussão, gente, gostei. Mas eu vou acelerar um pouquinho aí, gente. Ô, professor, no atletismo, ele faz antes, né? Para ter uma boa flexibilidade, então, é isso que quer dizer. E no final, ele não faz a parte de flexibilidade, mas ele pode fazer um alongamento ou não. Isso. Tá, por exemplo, um corredor de 100 metros. Lembra do que eu falei da aula passada sobre atletismo? Professor, eu me lembro falou do futebol lá, o Ibrahim, que o Ibrahim, ele tem aquela flexibilidade. Não, do atletismo. É por causa que ele foi lutador de taekwondo, parece, alguma coisa assim. É. Então, para mim, ele tem aquilo ali e evita bastante lesão. Que legal. Que legal. É uma boa forma de pensar, né, nesses treinos, experiências anteriores. Mas eu só vou resumir aqui, Alexandre. Na aula passada, eu falei exatamente do atletismo, tá? Tem estudos de uns 25, 30 anos atrás que mostraram que os atletas do atletismo faziam muito alongamento no início da sessão. Tá? Depois deles fazerem trote ou como uma parte final do aquecimento, eles acabavam alongando demais. Eles faziam treinos que chegavam a ser com carga alta de flexibilidade, que ainda se faz, mas tem que se ter cuidado. Aí a AF, faz 20 anos ou mais, mandou ter cuidado com isso, porque não é todos os atletas a fazer. E só para te resumir um pouco, o achado daquela época foi que os caras mais flexíveis, eles tinham problemas de economia de corrida, para corredores, no caso, tá? Então, tu tem que cuidar, porque não é isso que tu tem que pensar. Como treinador agora do atletismo, que tu vai viver essa cultura, tu tem que estar atento, porque é possível que, se seguir coisas que são mais antigas, tu possa errar em treinar muita flexibilidade. Não estou dizendo que todos erram, não é isso, mas tem que estar atento, tá? Porque se ele tem níveis de flexibilidade muito bons já, não tem que ficar dando carga para melhorar a flexibilidade. Tem que dar cargas para manter, se ele já tem bom. Então, e tem que cuidar com isso, porque às vezes tem as culturas ali que são meio tipo, todo mundo faz, sempre deu certo, aí vira a religião que eu comentei. Tem que tratar de cuidar disso. Eu falei na aula passada até, se tu perdeu isso, até te digo para assistir, já que tu é da área. Mas eu acho que é naquela parte que o senhor estava mostrando, professor, um artigo, acho, né? Isso, eu falei, eu comentei disso no assunto depois da aula, está dentro da aula, tá? Depois da apresentação dos alunos, ainda na aula eu falei disso. Aí tem mais detalhes aí. Devo ter perdido essa parte, eu me lembro Tranquilo, mas é uma parte boa, tá? É importante sobre essa questão, para mostrar que não é assim, tá? Que os caras treinam todos, esse é um exemplo de que treinavam demais, porque tinham aquela ideia do quanto mais melhor, mas não é assim. Em treinamento é otimização, os níveis são intermediários, e isso é para muitos parâmetros do treinamento, né? Mais um exemplo. Gente, fico por aqui. Vamos fazer a parte 2 lá, o tópico. Foi boa discussão, mas foi boa discussão. Foi ótimo. Parou.